Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de Jesus, casa de oração, que recebe a cada um de nós, recebe os nossos irmãos da espiritualidade também. Quero aqui rapidamente agradecer a todos, sempre por toda a doação, comprometimento com os trabalhos da casa. A gente sempre fala aqui que de terça-feira a gente tem uma equipe que faz a entrega dos alimentos aos nossos irmãos que estão em situação ainda de moradia de rua, passam por muitas dificuldades, e não só a equipe leva o alimento até eles, mas levam também conforto, carinho, atenção, olham cada um deles, muitos ali são chamados pelo nome, então é um trabalho muito importante e é um compromisso assumido pela equipe e que tem sempre se empenhado muito por fazer esse trabalho, Eu lembro, sempre falo que no começo aqui, alguns acho que três anos atrás mais ou menos, éramos apenas 3, 4 pessoas. Hoje nós somos 15, 18 pessoas ali no grupo. Pessoas que emprestam a casa, a cozinha para fazer o alimento, pessoas que doam os alimentos, pessoas que vão com os seus carros, entregar o alimento, faça chuva, faça sol. E a gente sabe que eles esperam por esta equipe, muitos ali já falam, Nossa, eu sabia que hoje era terça-feira, que vocês viriam, então já estava esperando. Então é um trabalho muito importante, eu agradeço muito também a participação de todos vocês. Nós temos também de quarta-feira o Bazar da Pechincha, que a gente vende também as peças de roupa, utensílios para o lar, com um preço baixo para ajudar as pessoas e também, dessa forma, ajudar as contas da casa, Temos o enxoval das mãezinhas carentes, que é a Maria José que está sempre à frente, e que ajuda os nossos irmãozinhos, os bebezinhos que estão chegando aqui, que muitas vezes, quando procuram a Maria José, não tem absolutamente nenhuma roupinha, nada. Então a Maria José sempre com muito carinho, confecciona ali esse kit desse enxoval, entrega essas mães carentes. E é legal também, é importante, porque muitas vezes depois, 5, 8 anos depois, as mães acabam procurando a Maria José com os seus filhos ali. Então é um trabalho gratificante e que faz, assim, todos nós participamos, Quem faz a doação, eu sempre digo que é um pouquinho da energia, do amor que vai ali naquele kit de cada um de nós. Às vezes não é só com o item que está ali doando, mas com o pensamento, pensando naquela mãezinha, orando por aquela criança, tá? Então essa é uma forma que nós temos de ajudar ao próximo. Não é somente a caridade material, mas a caridade moral, como nos ensina o Evangelho, que muitas vezes é a caridade mais difícil de se praticar, porque ela envolve aí a desconstrução do nosso ego, do nosso orgulho, muitas vezes. Nós temos de sábado também o nosso estudo, que nós fazemos o estudo online do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos aí o projeto para agosto, mais ou menos, de iniciar o estudo do Livro dos Médiuns aí de forma presencial. Então, quem quiser fazer parte aí do estudo aos sábados online, depois pode falar comigo ou com a Alessandra, a gente adiciona ao grupo, tá? E é isso, tá bom? Então vamos convidando a todos a fechar os olhos, a gente fazer a nossa prece de abertura. Então, neste momento, vamos todos juntos fechar os nossos olhos, vamos serenando o coração e vamos pensar em Jesus, nosso mestre amado, nosso irmão querido, que nos trouxe tantos ensinamentos, tantos exemplos de como devemos trilhar a nossa jornada, os valores que devemos sustentar, o amor que devemos praticar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo também, como a nós mesmos. E neste momento, vamos agradecer primeiramente a Deus, agradecê-lo pela bênção desta encarnação, por estarmos aqui juntos, reunidos nesse planeta maravilhoso, um
planeta que nos ensina, que oportuniza que nós possamos aprender, colocar em prática os aprendizados adquiridos e também nos redimir dos erros do passado. Agradecer a Jesus, aos mentores da casa, que desde muito cedo prepararam esse ambiente para nos receber, para que cada um de nós aqui pudesse receber o tratamento necessário, de acordo com o nosso merecimento. Agradecer a presença dos irmãozinhos queridos que são trazidos aqui pela espiritualidade, para também serem beneficiados dessas reflexões e dessa energia que aqui é emanada pelos nossos irmãos. E vamos ainda pedindo pelo nosso planeta, pedindo pelo nosso país, rogando a Deus serenidade e muito amor nas tomadas de decisão dos nossos governantes, que possam sempre olhar a cada um através dos olhos da fraternidade. E nós vamos também pedindo que a espiritualidade envolva o nosso irmão, o palestrante desta noite, o Valteir, para que ele consiga aqui passar tudo que ele se preparou para passar para nós, de forma clara e tranquila, para que possamos levar conosco essas reflexões e também compartilhar com os nossos irmãos. E assim, com o pensamento em Jesus, o coração sereno, envolvidos por esta energia salutar dos nossos irmãos, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos nós. Caros amigos, caras amigas, muito boa noite a todos e a todas. Eu gosto sempre de, primeiro, agradecer, né? Agradecer o convite que a casa faz para que a gente possa trazer um tema para nossas reflexões. Agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá de falar da doutrina espírita, né? Agradecer a Deus pela voz, né? Que Ele nos concede exatamente para podermos exprimir, né, aquilo que a gente conhece, ou, né, falar aquilo que a gente estuda. Então, muita gratidão a Deus, principalmente pela saúde, né, que nós temos, que nos permite nos deslocar até a casa espírita, ouvir algumas reflexões. Então, é muita gratidão que a gente tem que ter por Deus, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, né, por tudo que Ele nos dá, né, a cada dia da nossa vida. A palestra de hoje, o tema que eu escolhi foi os sinais da renovação, né? O Diego não tinha falado, então eu estou aqui lembrando, antes que eu comece a falar, vocês falam, de que esse cara está falando, né? Então, o tema foi inspirado nesse livro Jesus no Lar, do Chico Xavier, pelo Espírito Nélio Lúcio. E eu resolvi fazer esse tema até para que a gente conheça um pouco a obra A Gênese, de Allan Kardec, a última obra da codificação kardeciana, que é muito importante. E às vezes a gente fala assim, Kardec fez 5 obras, né, o Pentateuco kardeciano. E a gente lembra muito do Livro dos Espíritos e do Evangelho, né? Quem é médium é fissurado no Livro dos Médiuns, né? E fica ali no Livro dos Médiuns também. Mas ele fez 5 livros, né? E essa obra, A Gênese, ela nos traz revelações importantíssimas, não só acerca da gênese do planeta, né, como também a gênese espiritual, né, a nossa criação, que é ainda um mistério para todos nós que somos espíritos ainda imperfeitos. Nós não temos condição de entender quando nós fomos criados por Deus, mas nós fomos criados por Deus, né? Então essa é a proposta da noite de hoje. Quando eu falo em sinais de renovação, eu vou querer introduzir essa palestra dizendo que é para que a gente do século XXI consiga observar, né,
os nossos olhos de ver se essa renovação proposta, né, na Gênese por Allan Kardec, no capítulo 18, intitulado São Chegados os Tempos, a nova era, a geração nova que aqui está habitando o planeta, se a gente consegue vislumbrar alguma renovação nessa sociedade em que nós estamos inseridos no dia de hoje. Algum progresso. Quando eu falo em renovação, né, a gente está falando em progresso. Então, essa é a grande proposta da noite de hoje. Eu fiz, inclusive, um roteiro aqui, porque o tema é muito grande, né? Para que eu possa, não me perca e nem confunda vocês também. Porque são muitos itens que tem tanto no capítulo 17, em que ele vai falar do sermão profético de Jesus, né, no sermão no Monte das Oliveiras, como também vai falar desses tempos novos em que nós estamos vivendo. Obviamente que Kardec aqui fala do tempo do século XIX, mas projeta também os séculos vindouros, inclusive esse que nós estamos vivendo. Tá certo, gente? Isso posto, né, nós vamos abrir aqui no capítulo 17, para a gente começar a ter uma ideia do que Jesus falou lá atrás, né, para os seus discípulos, quando ele estava saindo do templo, né, em que os discípulos olham para o templo, está em Mateus capítulo 24, quem quiser olhar lá no Novo Testamento, fica à vontade. E eles acham lindo o templo, os discípulos, e falam para o mestre, que belo templo, né? E aí Jesus os surpreende dizendo assim, é um belo templo, mas não ficará nesse templo pedra sobre pedra. E eles então se assustam com aquela colocação de Jesus e perguntam, mestre, que sinais é esse que o Senhor está querendo nos dar? Do que está falando? E aí então ele começa a falar das profecias, daquelas visões que o nosso Cristo, né, tinha sobre o futuro da nossa humanidade. Obviamente que Jesus falou isso baseado na sociedade em que ele vivia, sobre o Império Romano, né? Os judeus viviam sob o jugo do Império Romano, sobre as ordens do Império Romano naquela época, né? E a gente sabe que Jesus não foi tratado com carinho, nem com amor, nem com atenção pelos romanos, né? Pelos judeus daquela época. A gente sabe como é que terminou a história de Jesus. Então, em função disso, ele faz esse sermão para os seus discípulos. E ele diz um trecho, eu estou falando aqui em trechos, tá, gente? Para que a gente não... Porque o tempo é curto e não vai dar para falar de todo o sermão profético aqui, nem desses sinais novos dos tempos que a gente está vivendo. Ele disse assim, Mateus 24, 6 a 8. Também ouvireis falar de guerra, depois que ele falou da destruição, né? E a gente sabe que tempos depois da morte de Jesus, houve uma destruição em Jerusalém, né? Então ali já começou a profecia dele a ganhar corpo. Também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes. Então veja bem, Jesus falava o que ia acontecer, mas já pedia para a gente ficar calmo, ficar tranquilo e sereno, né? Não se perturbar com todas as provações que nós iríamos passar. Porquanto é preciso que essas coisas se deem, mas ainda não será o fim. Pois ver-se-á povo levantar-se contra povo, e reino contra reino, e haverá pestes, fomes, tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. É um tanto quanto assustador, né? Essa previsão. Eu fico imaginando nós lá naquela época vivendo, Cristo falando isso, e a gente assim... Como que isso vai acontecer? É por isso que os discípulos me perguntaram, do que estás falando? Que sinais são esses? Né? Quando vós retornarás para a terra? Porque eles já estavam preocupados com a vinda do Cristo, porque naquele momento o Cristo falou que ele ia, né, a sua vida seria consumida em poucos dias. Né? Então eles já estavam preocupados, quando que você vai voltar, mestre, para nos ajudar? Né? Então nos dê esses sinais. Aí, eu fui mais para frente, lá no item 53, dentro do meu roteirinho aqui, gente. E aqui está escrito assim, ó, levanta-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra, para servir de testemunho de todas as nações. E é então que chegará o fim. Aqui já está mais leve, né? Olha que bacana. Jesus está dizendo primeiro,
ele fala das catástrofes, né? Das guerras, das pestes, todos os problemas, os cataclismos que o próprio planeta passa, né? E a gente está vendo que a gente tem muito terremoto, muito tsunami. Então, tudo isso é previsto porque o Cristo é o construtor do nosso planeta, né? Segundo nos informa a doutrina espírita, né? Ele, além de ser o governador, através da obra Caminho da Luz, que leva o nome do centro, né? Do Emmanuel. O Emmanuel ali nos cita que Jesus é o construtor do nosso planeta, recebe das mãos de Deus, né, a nebulosa, uma parte da nebulosa solar para construir o nosso planeta. Então ele é o construtor do nosso planeta. Então ele sabia de antemão tudo o que iria acontecer com o planeta que ele construiu. Todas as evoluções, né, geológicas que o planeta teria que passar, Jesus já sabia que iria acontecer. Por isso, quando ele vem à Terra, né, e conversa com aqueles discípulos, ele fala todas essas coisas. Mas para eles, como para nós até hoje, é muito difícil de compreender, né? Aquela visão espiritual, porque ele já era um espírito crístico quando ele fez a Terra. Então a evolução de Jesus chegou no grau mais elevado da hierarquia dos espíritos. Grau este que todos nós iremos atingir. Esta é a grande informação, a grande consolação, a grande verdade que a doutrina espírita nos traz e que nos enche de esperança para prosseguir as nossas lutas e vivenciar as nossas dores. Não é isso? Nós seremos um dia também espíritos crísticos. Então, quando ele fala que a iniquidade vai abundar entre nós e isso vai fazer com que a nossa caridade esfria, me lembrou inclusive das informações que Diego deu aqui a respeito de ajudar aqueles que estão na rua, né, de fazer a caridade. Hoje em dia, muitas pessoas deixam de fazer a caridade porque o amor delas esfriou, né? O amor delas esfriou porque elas não aguentam mais essas iniquidades. O que é iniquidade? É aquele que vai contra a lei, contra a moral, aquele que desafia as leis e acha que não será punido. E muitas das vezes não é. E isso desanima a gente, né, meus amigos e minhas amigas? A gente vê tantas barbaridades, a gente fala assim, vai dar em que isso? Aqui no Brasil a gente tem um termo, né? Vai dar em pizza, né? Vai acabar em pizza. Então a gente vê poderosos, né? Fazerem isso e aquilo, fazerem acontecerem, como diz o ditado popular, acreditando que estarão sempre impunes. A maioria fica, né? A maioria sempre ficou impune, né? Sempre conseguiu. O pobre que gosta muito dessa frase, né? Se eu for preso, eu nunca mais saio, porque eu sou pobre. Mas se eu for rico, amanhã eu estou solto, né? Então a gente mesmo já denegriu, uma palavra boa não, né? A gente já colocou num grau menor, né, aquelas pessoas que estão com um patamar mais elevado. Um juiz, um doutor, né? Um advogado, um político, a gente já coloca essas pessoas num outro degrau, como se eles fossem muito superior a todos nós. Então, para essas pessoas, a lei é diferente. Isso que causa iniquidade, é isso que faz com que a gente abrande a nossa caridade, esfrie o nosso coração e o nosso amor pelas causas sociais, principalmente. Porque a gente vê tanta injustiça, né? Tantas pessoas trabalhando de sol a sol, né? E por um erro, por um equívoco, é pego pela justiça e é condenado. Aqueles que roubam os cofres públicos, vamos dizer assim, abundantemente, a gente fala, esses estão impunes. E isso desanima a criatura humana, né? A gente fala assim, para que ser honesto? Para que ser honesto? Quem se dá bem é o desonesto. Isso é a nossa caridade, o nosso amor esfriando. Então a gente tem que despertar, e a doutrina espírita está aqui para isso. O nosso amor não pode esfriar. E Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. O que ele quer dizer com isso? Aquele que perseverar no bem, que não se deixar levar por essas iniquidades, aquele será salvo. Né? Mas aquele que se envolver também com essas coisas, se perderá. Né? Então, se a gente quiser se dar bem, que nem todo mundo se dá, o mundo será perdido. Será uma injustiça, né? Todo mundo achar que a justiça é feita através disso. Né? Aquele que tem mais força, aquele que tem mais poder. Então ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. E o fim só chegará quando o evangelho for pregado em toda a terra. Então aqui a gente precisa de uma outra reflexão. Disse Jesus então que toda a terra será
adepta do cristianismo? Não, ele não quis dizer isso, né? Porque evangelho significa boa nova, boa notícia. Então, o que Jesus queria dizer que quando boa nova, quando o amor que o evangelho exala, o amor que ele nos trouxe à terra, preponderar na humanidade, será o fim das dores, dos sofrimentos. É nesse sentido que Jesus quis dizer isso para nós, tá certo? Então, vamos aqui para uma outra questão que os próprios discípulos passaram para ele. Quando sucederão, mestre, todas essas coisas? Né? Quando que o evangelho vai ser pregado por toda a terra? Né? Quando que o bem vai prosperar no nosso planeta? Disse Jesus, ninguém o sabe, nem o mesmo filho, ou seja, ele próprio, né? Mas quando chegar o momento, os homens serão advertidos por sinais precursores. Esses indícios, disse Jesus, porém, não estarão nem no sol nem nas estrelas. Mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos de ordem, mais moral do que físicos, que em parte se podem deduzir das suas alusões. Disse Kardec, desculpa, né? Então, esses indícios, porque Jesus disse que o sol ia esfriar, né? As estrelas iam cair. Uma forma metafórica de falar sobre os problemas que nós teríamos na Terra, né? As dores que nós sofreremos. Então, essas coisas acontecerão no estado social, no seio das sociedades. Enquanto as sociedades ainda estiverem pensando de forma egoística, né? Que nem a gente pensa hoje, a gente não vai conseguir progredir. A gente não vai conseguir dar aquele passo adiante. Então vamos em frente, depois a gente fecha esse raciocínio aqui, tá, gente? Eu quero ler agora para vocês o item 27 do capítulo 18. E depois eu vou ler aqui esses sinais da renovação e vou explicar por que eu trouxe esse livro do Nélio Lúcio. Nesse capítulo 18, em que Kardec vai tratar da geração nova, aquela que vai habitar o nosso planeta, e geração, né, segundo as nossas pesquisas, gente, pode ser dentro de uma família a primeira, segunda, terceira geração. A gente conta avô, né, bisavô, avô, pai e filho, né? Só que a gente tem 4 gerações. Mas se a gente fizer nessa conta, a gente pensa assim, mas quem tem bisavô aqui? Está vivendo dentro da mesma geração ainda, né? Mas seriam pessoas diferentes. Mas 4 gerações podem ser vividas no mesmo século. Né? Nós temos uma cunhada, sua irmã, né, vai ser bisavó. Então, as gerações estão todas vivenciando o mesmo século. Mas Jesus falava aqui de geração de civilizações, né? Aquelas em que a gente vê mudança de hábitos, mudança de costumes. E é interessante isso, né? Porque eu sou de 1959. E eu usava ainda aquelas calças pantalonas, né? Aquelas bocas de sino grandona, que eu acho que a maioria aqui nunca ouviu falar disso, né? Camisa muito colorida, bem listadas, né? Muita pegadinha no corpo, cabelos muito grandes. Então, eu estou falando da minha figura, tá, gente? Mas na minha época, a maioria das pessoas eram desse jeito, né? A minha adolescência é isso. Então, à medida que o tempo foi passando, eu voltei e percebi uma nova geração chegando em novos costumes, novos hábitos. As pessoas começaram a cortar mais o cabelo, outros rasparem o cabelo, né? A boca da calça encolheu, ficou mais curta, as calças não eram mais largas, começaram a ficar mais apertadinhas, né? Os cantores sertanejos que eu digam, né? As calças bem apertadinhas. Então foram mudando alguns costumes, alguns hábitos, a gente vai percebendo isso dentro de uma existência nossa. Agora vamos tentar recuar para tempos que nós não estávamos na Terra. Né, para tempos que nós não estávamos na Terra. Vamos falar, por exemplo, que Kardec trata de meio ambiente nesse capítulo, por incrível que pareça, né? A gente está vivendo uma época, aqui em Ubatuba principalmente, né, que a gente fala muito, hoje eu vi na televisão, sobre saneamento básico. Vocês já imaginaram como era que era o saneamento básico na época de Jesus? Né? Vamos lá para frente, então. Quando descobriram o Brasil, né? Quem já leu a história do descobrimento do Brasil, quando os portugueses, né, tomaram essas terras aqui para cuidar dela, eu lembro que nós somos o país mais escravagista do mundo, né? Segundo os historiadores, dizem isso. Então, o Império Romano tinha um hábito, né? E a gente, alguns mais novos aqui também não vão conhecer isso, né? A gente usava, não eram as latrinas, eram latrinas depois, né? Mas tinha os pinicos. Alguém lembra dos pinicos aí? Alguém ouviu falar? Sabe o que é pinico, gente?
Não, era o vaso sanitário daquela época. Aonde era descarregado, onde era despejado aqueles dejetos que estavam ali? Eram, segundo a época, os historiadores da época, os ricos tinham os tonéis. Né? E à medida que ia passando a semana, enchia aqueles tonéis e os escravos colocavam aqueles tonéis na cabeça e despejavam nos rios ou nos mares, quando estavam nos litorais. Então, por aqui aconteceu isso. E na história diz que aqueles escravos eram chamados de tigres, porque a amônia, né, da urina, muitas vezes misturada com os outros dejetos, escorria pela pele negra deles e ficavam aquelas manchas, né, parecendo uns tigres mesmo. Então, os historiadores contam essa história. Então, só para a gente ter uma ideia do salto que nós demos em relação a um item, saneamento básico. Né? Aí, se vocês falarem para mim, uma volta em Ubatuba, não está muito longe disso, não. Né? Que até hoje nós temos ainda as fossas sépticas, né, aqui. É muito raro as casas que já têm ligação na rede de esgoto, que é tratado, mas nós já temos água tratada. Né? Não sei se é da melhor qualidade que a empresa que fornece aqui nos dá, mas temos água tratada. Então, naquela época era muito diferente. Para tratar a água, esquentavam ferro e colocavam na água, né? Um ferro mesmo, esquentava no fogo e esquentava a água ali, porque não tinha ainda como fazer para tentar amenizar os problemas que aquela água trazia para a saúde pública da época. Né? Então, assim, as dificuldades eram muito grandes. E o que Kardec diz nesse capítulo aqui é exatamente isso. O salto que nós demos, o avanço material que nós tivemos no planeta é gigantesco. Ele está falando da época dele, século XIX. E hoje, no século XXI, é uma maravilha a nossa vida. Né? Nós temos todas as condições de vivermos muito bem materialmente. É lógico que depende do lado social de cada uma, né? Ou dos ganhos de cada um. Temos muita pobreza, muita miséria no mundo? Ainda temos. Né? Mas as condições de ser tratado hoje em dia são muito diferentes de alguns séculos atrás. Então a gente teve muito avanço, isso não temos dúvida. E é por isso que ele diz aqui que a gente vai avançar agora mais moralmente do que materialmente falando. Né? Aí vocês podem pensar, mas ainda tem mais avanço tecnológico? A inteligência do homem é uma coisa fantástica, né? Vocês já ouviram anunciar que nós vamos ter os carros voadores, não é isso? Então, daqui a um tempo, os Jetsons vão virar realidade aqui no nosso país. Né? Lembra dos Jetsons? Vocês lembram desse desenho, né? Eles viviam, né? As casas eram tudo altas, eles tinham aquelas motos que voavam, aqueles carros voadores. Então, isso está virando uma realidade. Então, meus irmãos, assim, a gente está vivendo, né, uma época em que a inteligência do homem está sendo usada, né, agora a favor do bem-estar. Sempre foi com essa intenção. Agora, todos usam com essa intenção? Obviamente que não. Né? Nem todos nós usamos essa inteligência a serviço do bem. Haja visto tudo que Jesus previu. Né? Terá guerras, rumores de guerras, e essas guerras estão até hoje assolando vidas e mais vidas. Enquanto a gente está dialogando aqui, tem irmãos nossos que estão vivendo sob uma tensão que eu não gostaria de viver, vocês não gostariam de viver, que é a tensão de uma bomba cair sobre as suas casas nesse instante. E está acontecendo isso no século XXI. Né? Aí o nosso amor vai esfriando, a gente vai desacreditando nas coisas, fala, não tem jeito esse mundo, não tem jeito, olha a barbárie que está acontecendo. Você não pode sair na rua à noite olhando com o celular que passa um cidadão e rouba. Né? E se você não entregar, ele tira a sua vida por causa de um aparelhinho celular. Aí o nosso amor vai esfriando. A gente vai desacreditando. É por isso a importância da fé, que Jesus tanto falava para os seus discípulos. Né? Tenha uma fé, que seja esta fé, do tamanho de um grão de mostarda. Mas é fé. Quem acompanhou as curas de Jesus, que está aqui também na Gênesis, vai entender isso. Em todos os momentos da vida em que ele promoveu uma cura no corpo, né, ele nunca se gabou disso. Ele diz, a sua fé te salvou. Foi a sua fé que te auxiliou, que te ajudou. Não é assim? Então, nós precisamos acender essa chama da fé de novo, da esperança. As coisas vão melhorar. Esses são os princípios das dores. Né? Não chegou o fim ainda. A gente pode até pensar assim, mas o nosso planeta não está em prova, não, passando para um mundo de regeneração, não está no movimento de transição.
Essa transição começou desde a época de Jesus. Desde a época de Jesus. Então ele mesmo diz certas coisas, e Kardec, né, nos orienta aqui nesse capítulo 18 a respeito disso. Tem coisas que vão ser muito aceleradas, né? O desenvolvimento da inteligência, da tecnologia acelerou demais. Outras serão mais devagar. Quais são as outras? O nosso progresso moral. Esse foi mais devagar. Porque nós conhecemos o poder, né? Nós tivemos na mão a oportunidade de ter o poder de mandar, de sermos donos uns dos outros, né? De escravizarmos. Isso desandou tudo. O progresso moral que teria que andar junto com o nosso progresso intelectual ficou para trás, né? Por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho. Nós começamos a observar que a nossa inteligência nos colocaria acima das outras pessoas que não tinham acesso, né, às escolas. Olha, isso é antigo, hein? E até hoje é assim. E a gente começou a mandar, né? E gostar de mandar. A gente gostou do poder, né? Se eu perguntar aqui, quem que não gostaria de ser prefeito de Ubatuba? Todo mundo ia falar assim, eu quero, né? Porque todo mundo fala assim, nessa prefeitura, em todas as outras, os políticos só roubam. Então, veja bem, eu acho que o cristão verdadeiro não queria ser desse jeito, né? Um cara assim, eu quero ser um político para me dar bem. Não, eu quero ser um político para fazer o bem. Né? Essa é a proposta, né, de ser político, fazer o bem. Então, a gente vai esfriando, né, as nossas esperanças, o nosso sentimento, em função disso que nós vimos no mundo. E por isso que Jesus nos orientou. É só o princípio das dores. Então, quando a gente fala assim, quando que vai se dar essa transição diante de um quadro tão grandioso como esse, de dor, de sofrimento, de tremores de terra, de peste? Nós agora estamos com a dengue. A dengue está virando epidemia. E todo mundo está assustado. São os princípios das dores. E eu lembro que Chico Xavier, lá no Pinga Fogo de 70, fez algumas projeções, né, que o Emmanuel passou para ele, e alguns estudiosos da doutrina espírita falaram assim, vamos fazer as contas? Depois que o homem pousar na Terra, 50 anos depois, etc, etc, o mundo, se não tiver a Terceira Guerra Mundial, vai estar em paz e no caminho da sua renovação social. Né? Aí começaram a fazer conta. Entre 2057 e 2060, começa um mundo de regeneração. Muita gente falou assim, o mundo vai se regenerar até 2060. Mentira. Quantos anos que falta para 2060? Gente, me ajuda aí. Uns 30 anos? Nós estamos em 2023? Não? 26 anos? Quanto que é, gente? Ajuda aí. 26. 23 para 60. Quanto? 36 anos. 36 anos. Muitos, eu, por exemplo, não sei se eu vou pegar essa previsão que Chico Xavier nos trouxe através da sua mediunidade espetacular pelo Espírito de Emmanuel. Mas Jesus disse lá atrás que os princípios das dores seriam guerras, rumores de guerra. A gente não está vendo falar rumor de guerra? Olha, pode aumentar os conflitos na Palestina, hein? Daqui a pouco todo o Oriente Médio pode estar em guerra. Essas são as notícias que nós estamos ouvindo. A Rússia está atacando a Ucrânia até hoje. Se algum país europeu entrar, a OTAN inteira entra. Vira uma terceira guerra mundial. Rumores. São rumores? E não dão uma certa apreensão na gente? Dão, né? São rumores de guerra. As pestes, né? A gente acabou de passar por uma Covid que ceifou milhões de vidas no planeta. Agora tem a dengue, está matando pouco, mas daqui a pouco, se a gente não se cuidar, se a gente não despertar, né? Se a gente não despertar, muita coisa ruim ainda vai acontecer. Então, tudo isso quer dizer, todas essas catástrofes, todas essas pestes, né? Que está na nossa mão resolver esses problemas. Mas nós temos um danado, um troço chamado livre-arbítrio, né? E a gente acha que pode fazer as coisas a nosso bel prazer ou só para nós. Olha o egoísmo aí, né? Aí eu vou cuidar de mim, né? Os outros que se dane. Então, quando a gente fala de dengue, por exemplo, tem que falar os outros se dane. Se eu não cuidar do meu quintal, você não acha que o seu vizinho pode ser picado por um mosquitinho que está lá na sua aguinha e ele ir para o hospital e até desencarnar? Né? E a pessoa não está nem aí. Esfriou o amor. Não tem empatia.
não pensa no outro. Aí você fala assim, nossa, mas daqui a 36 anos começa o processo de regeneração. Começa. Então, daqui a 36 anos, quem estiver aqui, né, que veja, depois me conte, né, numa reunião mediúnica, né, eu venho aqui na reunião mediúnica, quem estiver aqui me conta, Valteir, está acontecendo mesmo. Eu falei, não, eu estou vendo lá de cima, né? Eu estou vendo, pena que eu não estou aí, para a gente, né, curtir junto esse mundo regenerado, onde o bem vai preponderar, olha que coisa deliciosa, onde não haverá mais rumores de guerra, não haverá pestes. Eu falei numa palestra, meus irmãos, que deu uma certa polêmica, quando eu citei que o mundo... A polêmica não foi nem por minha causa, a polêmica foi por causa de Haroldo Dutra Dias, que é muito mais famoso, né? Aí o movimento espírita brasileiro, como é muito unido, só que não, né? Desceram a lenha, falaram assim, o cara fala que o umbral está vazio. De onde tirou isso? Né? Esses homens são loucos, esses caras viram estrelinhas, aí começam a fazer graça, ironia com a doutrina espírita. No Pentateuco de Kardec não está escrito nem sequer a palavra umbral. Né? E começamos a discutir entre nós espíritas se aquele ou aquele outro palestrante ou aquela outra palestrante está falando bobeira ou não. E essa pessoa que falam isso, essas pessoas dentro do movimento espírita, elas simplesmente falam assim, Chico Xavier recebeu espíritos mistificadores. Olha isso. E pessoas de cabelo branco, que nem o meu, que estudam a doutrina espírita, tem profundo conhecimento, fala assim, as obras de Chico Xavier, isso é verdade, meus irmãos, foram feitas por espíritos mistificadores, porque não existe umbral. Principalmente os caras que falam que o umbral vai estar vazio. Mas aí você pega Manuel Filomeno de Miranda, que foi ele que disse isso através da psicografia, da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Nós confiamos nesses médios. Eles são dentro do movimento espírita, Chico Xavier e Divaldo Franco, médios confiáveis ou não? As obras são confiáveis ou não? Eu estudo essa doutrina há 30 anos, né, querida esposa que está ali. Então a gente aprendeu a entender que a doutrina espírita ela é progressiva, ela não é conservadora. Mas isso não significa que nós temos que criar uma nova doutrina, né? Assim como Jesus disse que não veio destruir a lei, o Espiritismo também veio dar um sentido às palavras de Jesus que nós não compreendíamos lá atrás. Ou a gente compreendia aquelas parábolas? Eu não conseguiria entender aquelas parábolas de Jesus. Para mim não faz o menor sentido. Se a doutrina espírita não explica o que significava aquelas palavras daquela época, em hebraico, em aramaico, hoje eu estaria confuso, conforme muitos crentes estão. Não é? Então, Allan Kardec, inclusive, coloca assim, ó, tem os incrédulos que acham que isso é uma bobeira, a profecia de Jesus, né? Porque não acredita em Deus, não acredita em nada, acha que depois da vida acaba tudo, depois da vida física. E tem os crentes que acreditam nos milagres, né? Que acreditam em predições de realmente fim de mundo. Eu recebi essa semana um casal cristão de uma outra denominação religiosa e que me falaram assim, ó, o fim dos tempos está chegando, você acredita nisso? Eu falei, sim. Ai, que bom! Como você acha que vai dar? Quando o evangelho for pregado na terra e o amor preponderar sobre o mal. Ah, certo! Mas o senhor acredita que a gente não vai morrer mais, né? Eu falei, acredito nisso há mais de 30 anos. Que a morte não existe. E o diálogo foi bacana, que a pessoa quis saber, então o meu entendimento era um, o entendimento daquela minha irmã era outro. Mas não houve um diálogo fraterno, não precisou brigar, precisou discutir. Não precisou. Ela tem um entendimento dela sobre o fim do mundo, eu tenho o meu como espírita. Não é? E eu fico com o meu, que é mais consolador. Não vai se destruir o nosso planeta. O que vai acabar é a iniquidade. O que vai acabar é o mal, né? É o bem que vai governar o planeta. É isso que eu acredito, né? Como Jesus disse para os próprios discípulos na sua profecia. Quando o evangelho for divulgado, ou seja, quando o amor preponderar no planeta, isso vai ser o fim das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Tá certo? Ele diz aqui, ó, para que na terra sejam felizes os homens, precisa que somente o povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem.
Havendo chegado o tempo, grande emigração se verificará dos que habitam o nosso planeta. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocado pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. Há um umbral vazio aqui. Não é? Porque o que acontece hoje na Terra? Nós desencarnamos e somos as mesmas pessoas, não é isso que nós aprendemos na doutrina espírita? Nós não viramos anjo porque nós desencarnamos. O que acontece, segundo os espíritos, é que a nossa visão pela vida, pelo sentido da vida, da nossa existência, ela se amplia quando a gente está fora de um corpo físico. Aqueles que têm, né, o arrependimento sincero de que cometeram erro, esses voltam à Terra. Aqueles que falam assim, não, eu vou preponderar no mal, esses vão ser excluídos. Porque a psicosfera do nosso planeta, um termo usado por Joana de Ângeles, né, ela influencia os encarnados. A psicosfera, o pensamento nosso, quando desencarnado sobre o planeta, influencia aqueles que aqui estão. Vocês conseguem entender isso, gente? Vou tentar até explicar assim. É a chamada obsessão que tem dentro da doutrina espírita. Eu sou obsediado, o sujeito está assim porque é obsediado. E é mesmo. Né? Segundo o Mestre Jesus e segundo Paulo, né, o apóstolo de Jesus, uma nuvem de testemunhas sempre pairam sobre nós. Ele falou isso lá na época de Jesus, há mais de 2000 anos atrás. E a doutrina espírita vem nos esclarecer que nuvem que é essa que paira sobre a nossa cabeça. A gente ia ficar meio estranho, né? São os espíritos, somos nós, que ao desencarnarmos, ainda vinculados ao nosso planeta, influenciamos aqueles, né, que estão aqui buscando se melhorar. Porque isso aqui é uma escola de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, para evoluirmos. Esse é o propósito da existência de cada um de nós. Para isso que Deus nos criou. Para que sejamos espíritos perfectíveis, felizes no futuro. Nós temos que passar por essas dores, porque elas vão nos doutrinando, elas vão nos lapidando. Esse é o sentido da dor. Lapidar o egoísmo e o orgulho que a gente ainda traz. Então, meus irmãos, quando a gente fala que o umbral está vazio, significa dizer que esses espíritos que durante esse processo de transição ainda perseveram no mal, serão levados para outros planetas. Vocês lembram nas histórias que contam, né, sobre a existência dos primeiros seres humanos? Eu não sou muito bom em ciência espírita, não. Mas dizem que os primeiros hominídeos, né, eram mais peludos, estilo Tony Ramos. Né, para a gente ficar mais claro, a gente era bem peludão, né? As nossas faces eram diferentes. A gente foi evoluindo no corpo físico, não foi? Olha como é que nós somos bonitos hoje. Não somos? Bem mais bonitos. Se vocês pegarem os hominídeos, né, fazer uma pesquisa no Google, vocês vão ver que a gente tinha um corpo descomunal. A gente foi aprimorando a forma física, mas não aprimoramos a beleza do nosso espírito. Não é? Então a gente volta para um planeta onde a gente vai conviver com seres ainda primitivos, esses que se comprazem no mal até hoje. Essa é a técnica, essa é a educação que o Pai nos dá. Não tem punição, não tem castigo, porque depende de nós. O tempo inteiro a gente fala isso na doutrina espírita, depende de nós. Nosso melhoramento, livre-arbítrio. Né? Eu uso ele da forma que eu quiser. Né? Eu planto para colher. Né? Se eu plantar coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Essa é a didática da nossa evolução. Ele diz assim, então serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de nova perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Então, por isso que espíritos ainda envolvidos no mal não podem mais ficar sequer nas regiões que circundam o nosso planeta, porque eles vão influenciar na nossa caminhada, no nosso progresso. Aí fica bem claro isso, né? Por que o umbral está vazio. Eu lembro que o Haroldo, é isso que o pessoal critica, ele faz ironia, ele fala assim, agora está até bom ir para o umbral, gente, porque agora está vazio, né? Tem muito espaço. Aí as pessoas criticam o camarada por causa desse tipo de coisa. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reino em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então, esses itens eu separei, mas tem muito mais.
Só que o tempo voa e a gente não consegue, em 40 minutos, falar tudo que a gente desejaria. Mas no livro Sinais, no livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, pela psicografia de Chico, ele diz assim, que Jesus, esse Espírito Neio Lúcio, só para deixar assim contextualizado, ele traz informações da época em que Jesus se reunia na casa de Simão Pedro para fazer aquele bate-papo entre os seus discípulos, né? E ele foi pegar essas histórias, então, quando retorna ao mundo espiritual, trazendo em forma de leitura para a gente aqui, e são lindas as leituras deste livro, Jesus no Lar, pelo Espírito Neio de Lúcio. Aconselho todos a lerem. Ante a Assembleia Familiar, o Mestre Jesus tomou a palavra e falou: quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo vai estar renovada. E ele diz assim, quais são os sinais? O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. Olha que bacana isso. Então a gente tem que observar, né? Aquela criatura que detém o poder hoje, ele ama o povo que ele governa? Esse é um dos sinais. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos ciclos da própria natureza. Olha, o vencedor não será aquele que vai guerrear o inimigo. Então hoje é um prazer para um líder de um país, né, vencer o outro, né? Eu venci a guerra, né? Nós estamos agora dominando, né, o país tal. Esse é o objetivo hoje, dominar, né? Então a gente tem que dominar nós mesmos, extinguir o mal de nós mesmos. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. Isso aqui serve para nós, né? A gente vem aqui na tribuna, fala de forma eloquente, alguns gostam, outros não, uns dormem, outros não dormem, né? Mas nós estamos aqui divulgando a boa nova, né? Estamos sendo eloquentes, estamos fazendo um discurso em cima daquilo que nós aprendemos, mas não vale nada para a minha evolução isso aqui. Se eu não for aquilo que eu falo, não vale nada. Eu tenho que ser aquilo que eu falo, né? Normalmente você fala, mas a pessoa só fala o mal, então ele é do mal. A pessoa só fala do bem, então ele tem que fazer o bem. Ele tem que fazer o bem. Não adianta ele se esquivar disso. Porque uma hora alguém vai pegar ele na esquina e falar assim, mas você não era aquele palestrante que estava no caminho da luz e fazendo essas coisas? Olha que bacana a gente assumir essa tarefa, né? Que a gente passa a se vigiar, né? A gente passa a se vigiar. A gente fica com receio, né? Poxa, na rua, então, como é que o palestrante espírita anda na rua, né? Se colocar a mão para fora e, né, fazer o dedinho do palavrão para o cara que cortou a sua frente, que o te, né, fechou, alguém vai falar, olha lá, era palestrante. E não aguenta uma fechadinha de um trânsito. Não aguenta, não suporta, né? O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe confere a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães, das crianças, dos velhos, dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. Então, o mais nobre é aquele que mais amar. Eu queria continuar, tem muita coisa aqui, mas o tempo se extingue e vocês têm, né, o compromisso de vocês também, a própria casa. Então, olha, espero que tenha ficado bem compreendido o que a gente quis dizer com a nova geração, com os tempos que são chegados. A impressão que dá é que o mundo está ruim demais, que as coisas só vão piorar. São dores que terão fim. É isso que é a grande mensagem da doutrina espírita. São dores, são sofrimentos que terão fim, né? A gente às vezes é taxado de frio quando a gente fala assim, o que está morrendo são os corpos. O pessoal fica chocado, né? Nossa, que frieza do espírita. São os corpos, porque o espírito é imortal. Mas não, gente, não é nesse sentido que nós estamos dizendo, não.
tá? É para que a gente não se revolte, para que a gente não guarde sentimentos ruins dentro de nós pelo que nós estamos vendo que está acontecendo. Porque é isso que realmente, esses espíritos que ainda circundam o planeta, se comprazem em ver a gente sofrer, que façam que a gente seja assim orgulhoso e egoísta, é que promovem isso em nossos pensamentos. É essa influência perniciosa que nós temos que lutar contra ela diariamente. E essa influência está dentro de mim, está dentro de cada um de vocês. Então, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, orai e vigiai. Esse é o conselho que Jesus nos dá. Orai e vigiai. É o que nós podemos fazer, né? Não desejar o mesmo mal que os outros estão promovendo a outrem, mas orar por aqueles que fazem o mal. Jesus disse isso para nós, né? Orai pelos que vos odeiam e vos perseguem por conta do meu nome. Então é amar isso. Então que esse amor não esfrie em nossos corações, tá? Muito obrigado pelo carinho e pela paciência de vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, querido. Momento, estamos aqui agradecendo as palavras do nosso irmão Valtteri, desejosos que todos nós possamos guardar essas reflexões, tanto encher os nossos corações de esperança, possamos sempre lembrar dos ensinamentos do nosso Mestre, sempre amar ao próximo, sempre fazer ao outro aquilo que gostaríamos também de receber. Busquemos sempre ser fraternos, amorosos, indulgentes, sempre levando palavras de esperança e consolo aos nossos irmãos, lembrando sempre dos ensinamentos do nosso Mestre. E que neste momento agora, em que seguiremos para o tratamento do passe, possamos todos nos manter sentados, serenos, em oração, agradecendo a Jesus, a espiritualidade, para que possamos, da melhor forma possível, ser beneficiados pelo passe. Mantenhamos em silêncio e que Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.